Olá, tá no ar o Profissão Estudante. Aqui você fica sabendo o que tá rolando na Unifeob, recebe dicas de carreira, fica sabendo das oportunidades de trabalho, o que tá rolando no mundo agro e aquela dica de rolê. Agora o assunto principal do programa de hoje é cinema e quem vai falar da sétima arte pra gente é a Ana Divino. Oi, Ana. Oi, tudo bom? Tudo, obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Ana, apesar do gosto pessoal, o que leva a gente a reconhecer um filme como bom? Olha, um filme ele tem uma certa estrutura que vai fazer com que ele se complete, né? O filme começa no roteiro. Então a primeira coisa para um filme ser considerado bom ou para ele atingir o público de uma maneira crítica é a qualidade do roteiro, a qualidade da história que está sendo contada. Tudo começa no roteiro, mas o roteiro em si ele não é o suficiente para garantir um bom filme, né? Tem várias adaptações de romances super interessantes que não resultaram em bons filmes, né? Além do roteiro, você tem toda uma outra gama de coisas que nós chamamos de linguagem cinematográfica ou de linguagem de audiovisual hoje em dia, que são a fotografia, a qualidade fotográfica, os quadros, os tipos de plano, as sequências que são feitas, a qualidade da atuação dos atores, a qualidade da direção de arte, né, do figurino, dos cenários, das locações. E no final você tem a qualidade do som, da captação de som também é muito importante. Tem muitos um problema que foi muito grave no cinema brasileiro era um problema de som. Hoje em dia a gente né, ainda bem já está sendo resolvido isso, mas a gente tinha esse problema de qualidade técnica que está sendo superado. E você tem uma terceira parte na confecção do filme, né, que a gente chama de pós-produção. Então primeiro você tem o roteiro e toda a organização que é a pré-produção. A gravação em si é a produção. E no final você tem a pós-produção, que é o processo de montagem, de edição e de finalização. O cinema ele se consolida nessa parte, nessa terceira fase, que é onde você monta um filme. Você pega tudo que você gravou, tudo que você criou nas fases anteriores e aí você vai montá-lo de uma forma a contar uma história ou a transmitir uma ideia, dependendo do que for o objetivo do seu filme. E para quem está assistindo, como consegue identificar essa qualidade toda? Principalmente a qualidade de conteúdo? Um bom filme é aquele que faz você refletir, né? É um bom filme aquele que traz novas ideias, é aquele que não reafirma ideias preconceituosas, que não reafirma conceitos ultrapassados. É um filme que traz uma certa libertação para a mente criativa do espectador. É aquele filme que você sai do cinema e você quer conversar sobre ele, você quer debater com os amigos, você fica com aquele filme na sua mente uma semana, se relaciona as ideias daquele filme com outros objetos artísticos ou objetos do seu dia a dia que você está vivendo. Nossa, lembrei daquela situação, vivi aquela situação, lembrei do filme. Então, esse é um bom filme, é um filme que te traz a reflexão interna. E transforma a gente. E traz uma transformação. Nem todos os filmes são feitos para isso, tem alguns filmes que são comerciais. Mas tem, mesmo dentro da gama de filmes comerciais, você pode trazer uma ideia inovadora, você pode trazer uma ideia libertadora, você pode trazer para o espectador uma experiência positiva de assistir aquele filme. Então, nesse sentido, o cinema ele é sempre considerado arte ou em alguns momentos ele se transforma em entretenimento? Não, o cinema é tanto entretenimento quanto arte, né? Se a gente pensa no cinema, você tem o cinemão, que a gente chama, né? Que é Hollywood, com todos os filmes que tem uma sequência estrutural que é própria, né? Foi criada por um roteirista chamado Sid Field, um teórico hollywoodiano, e aí você tem a primeira parte, o primeiro conflito, que a gente chama de primeira quebra, a segunda parte, o segundo conflito e depois a resolução. 90% dos filmes que a gente assiste na TV, na internet, no Netflix, eles trazem essa estrutura, né? Primeira parte, primeiro ponto de virada, segunda parte, segundo ponto de virada e a conclusão. Então, dentro desse esquema, você tem uma narrativa que vai funcionar, que vai criar uma empatia do espectador com o personagem, com a história e vai te levar ali 2 horas que você nem vê que passou. Mas existem outros filmes que transcendem essa estrutura, que já é clássica, e trazem novas propostas. Alguns filmes têm histórias que vão se intermeando e vão criando uma nova narrativa. Alguns filmes têm uma narrativa totalmente diferenciada, né? Tem um fim que não é fim, que é uma proposta, na verdade, de reflexão. Alguns filmes que misturam o que é fictício com o que é documental. Você tem alguns filmes contemporâneos, e não só contemporâneos, acho que o cinema contemporâneo vai buscar lá no começo do cinema, onde você não tinha uma estrutura tão fixa, algumas experiências mais inovadoras, algumas propostas diferenciadas. Isso também amplia o seu olhar. Você está acostumado a ver aquele filme que vai ter um conflito, que vai resolver o conflito e vai ter um happy end. E aí, às vezes, você vê um filme que não acontece nada daquilo e você fica, nossa, mas o que foi isso? Né? É bom dar essa quebra nesse paradigma, que a gente está acostumado nesse arroz e feijão todos os dias.
Então, quanto mais você assistir a produções diferenciadas, a produções mais elaboradas, mais você vai ampliando o seu repertório para consumir melhor o audiovisual. Porque a gente fala só de cinema, mas o audiovisual ele não é só cinema, né? O audiovisual também é o jornal que você assiste na televisão, né? A publicidade. A publicidade que te fala, compre, veja, viva, faça. E se você não tem um repertório crítico, você vai lá, vai se comprar, vai viver e vai fazer o que aquilo está te falando para fazer, né? Você vai absorver aqueles valores. Você tem que sempre pensar que atrás de uma produção audiovisual tem uma câmera, tem um editor, tem alguém que está pensando um roteiro antecipadamente e aquilo lá não está lá por acaso. Aquelas imagens são todas muito bem escolhidas, são muito bem realizadas. Não é aleatório que aquilo existe, né? E você precisa entender aquilo. Eu sempre falo para os meus colegas, para os meus alunos, que eu acho que é muito importante que as pessoas tenham também um letramento visual. Né? Tanto para o audiovisual quanto para as imagens. Porque você põe uma imagem de uma pessoa fazendo uma careta numa matéria, você quer dizer uma coisa. Você põe ela esplendorosa, você quer dizer outra coisa. Essa seleção ela não é aleatória, não é porque eu gostei dessa foto. Não, é o que mensagem eu quero passar. É comunicação total. Exatamente, é comunicação total. E você passa uma mensagem meio que subliminar, porque você vê a foto, você demora 2 segundos para identificar aquela imagem. Um texto você tem que ler, tem que reelaborar, ele demanda mais tempo. E aí você passa por aquilo e nem percebe o tipo de ideia que está vindo por trás das imagens, tanto vídeo quanto imagens fotográficas também. Legal, a gente continua falando mais no próximo bloco. E agora vocês ficam com uma dica de filme para ajudar nos estudos e depois está rolando na Unifeob. É cada vez mais comum a repressão à imigração ilegal. O choque cultural decorrente do aumento no fluxo de pessoas dos países mais pobres para os países mais ricos e os fluxos migratórios por conta de guerras e problemas ambientais. Entre os muros da escola de Laurent Conté é uma ficção feita com personagens e situações reais em uma escola francesa e aborda as dificuldades de relacionamento e convivência entre jovens imigrantes e jovens franceses. Hoje está rolando formatura na Unifeob, uma conquista muito importante que vale a pena comemorar. Esse momento é super especial porque a gente batalha 4 anos, às vezes 5 anos, para isso, né? Para esse momento, para ajudá-los a construir o sonho deles. Penso que o professor, quando entra numa sala de aula, não está para ensinar coisas, né? E nem matérias, nem disciplinas, mas para construir um sonho, para ajudá-los a construir um sonho. E o maior recado que eu posso dar para eles é assim: sejam ousados, né? Não reclame das tempestades, não fique no seu barquinho reclamando dos trovões, das ondas, ande sobre as águas. Andando sobre as águas, com certeza haverá mãos competentes para te segurar. Ou fica num barco reclamando, pedindo a Deus que o ajude, que acabe a tempestade e você não sai do seu barquinho. Sejam ousados, andem sobre as águas. É algo bem grandioso, né? Não só para mim, mas para todos os meus companheiros de sala, o pessoal dos outros cursos, né? Foi 4 anos estudando bastante, passando por alguns perrengues, né? Mas graças a Deus hoje é comemorar, né? Um pouquinho antes de terminar a faculdade já consegui um emprego bom, estou estabilizado agora, então tá tudo certo. A maior alegria da gente de uma mãe, é o maior prazer que tem é ver um filho se formando, né? É uma felicidade muito grande, é tudo que a gente espera, né? É conseguir dar uma formatura para eles, então estou muito feliz mesmo. Emocionante porque quando eu fiz o colegial, eu tentei fazer a faculdade, mas na época não deu para mim fazer. Hoje é um orgulho de ver a minha filha formando, eu pude ajudar ela. O estudo, ele deve ser permanente, ele deve ser constante, né? Só assim, de fato, eles vão conseguir transformar vidas. Quando a gente vê uma turma como essa, é uma alegria para todos nós da Unifeob. Imagina para a plateia, para os pais, para os familiares, formar um ente da família, um filho, um sobrinho. Isso é fantástico, é um divisor de águas na vida deles.
É por isso que a gente tem que ficar muito antenado com que tipo de peça audiovisual a gente está consumindo. E você só fica o dia inteiro consumindo filmes sobre violência, notícias sobre violência e tudo aquilo sobre coisas ruins, violência, maldade, atrocidades, a sua vida vai se transformar naquilo. Na Unifeob é assim. Você faz sua faculdade agora com 50% da mensalidade e o restante só depois de formado. Unifeob sim. Sim para as oportunidades de estudar aqui. Consulte regulamento. Vagas limitadas. Vestibular meio do ano Unifeob. Venha para este universo de oportunidades. Inscreva-se já. unifeob.edu.br. São João da Boa Vista. Estamos de volta com um assunto bem legal no mundo agro. Olha só. Olá! No programa anterior vimos como plantar adequadamente uma muda. Nesse programa iremos ver como mantê-la sempre saudável. Para isso utilizaremos uma colher, bicarbonato, um borrifador e uma garrafinha com 500 ml de água. Pegue uma colher de sopa de bicarbonato. Não precisa ser montanha, tem que ser aquela mais rasinha, tá? Coloque na garrafa de água vagarosamente, pode ser com a ajuda de um funil, quem precisar. Coloque o borrifador, feche a garrafa, agite bem e essa solução ela vai servir para combater fungos e bactérias que eventualmente ficam sobre as folhas. Nós borrifamos essa planta até o ponto de molhamento e escorrimento de água da planta toda. Faça essa operação pelo menos uma vez por semana. Desse jeito, sua planta fica sempre saudável. Agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês e quem quiser mais informações, coloco-me à disposição. Abraço e até a próxima! Voltamos a falar de cinema com Ana Divino. Ana, como é que você vê a relação entre a informação e o cinema? Bom, o cinema ele é historicamente um veículo de informação, né? Cada peça cinematográfica ou cada peça audiovisual, ela contém os valores e os sentidos das pessoas que estão produzindo aquelas peças. Alguns filmes falam realmente de valores diretos, tanto valores que vão garantir a emancipação e o desenvolvimento da sociedade, quanto valores que vão levar a um retrocesso da sociedade. É por isso que a gente tem que ficar muito antenado com que tipo de peça audiovisual a gente está consumindo. Porque você só fica o dia inteiro consumindo filmes sobre violência, notícias sobre violência e tudo aquilo sobre coisas ruins, violência, maldade, atrocidades, a sua vida vai se transformar naquilo. É claro que a gente não vai viver alienado achando que o mundo é um conto de fadas, mas você precisa ter um equilíbrio. A influência é muito forte. Exatamente, você não pode se deixar influenciar por todas as técnicas que são usadas pelas peças audiovisuais para te impressionar. Né? A realidade ela é feita também de dados, então você tem que ir atrás desses dados. Por exemplo, os filmes hoje em dia de futuro sempre são distópicos. E o mundo vai ser pior, o mundo vai acabar, vai ter fome, vai ter matanças. E se você pegar dados estatísticos, você vai ver que o mundo nunca esteve melhor, estatisticamente falando. As pessoas hoje em dia são menos analfabetas, têm menos fome, tudo isso vai evoluindo. Então, você não pode se deixar enganar também. Você tem que prestar atenção naquela informação e avaliar aquela informação. Será que realmente o mundo vai acabar, como dizem os filmes de hoje? Acho que não. Ou pelo menos a ciência diz que não. Né? Então, por que a gente tem essa impressão de que o mundo está tão ruim? Talvez seja pelo tipo de produto que a gente está consumindo diariamente. Em relação aos documentários que são um pouco mais realistas, eles são realistas, né, porque falam da realidade, mas ao mesmo tempo eles têm um ponto de vista. Toda peça tem um ponto de vista, toda fotografia tem um ponto de vista, até os fotógrafos dizem que toda a imagem, toda fotografia é um autorretrato, porque ela vai dizer aquilo que você recorta da realidade. Né? Você escolhe fazer um documentário, por exemplo, sobre a guerra, você escolhe fazer um documentário, por exemplo, sobre as novas propostas de asilos que pegam estudantes para morar junto com os velhinhos para fazer uma convivência legal. Então, o que você vai retratar, o que você vai anunciar para o mundo na sua peça audiovisual, é você que escolhe. É claro, a gente precisa saber a realidade, a gente precisa ver as coisas ruins que estão acontecendo também.
mas não pode ficar só nisso, né? A gente tem que fazer uma avaliação geral da sociedade. Cada escolha, desde o tema do que você vai começar a produzir, é uma escolha pessoal, é uma escolha de um coletivo, porque o cinema não se faz sozinho, mas é uma escolha das pessoas que estão produzindo aquilo. Às vezes é só uma escolha pessoal mesmo, e às vezes é uma escolha política, às vezes é uma escolha que tem a ver com uma empresa que está produzindo aquele projeto, aquele programa, enfim. A gente tem que estar muito antenado. O que é que está por trás da câmera, o que está por trás da tela? Quem é que está passando aquela informação para a gente? Crítico. Exatamente. Não qual é o objetivo? Isso. Não tomar como verdade o que a pessoa está falando e falar, mas por quê? Qual é o ponto de vista dela? Pode ser que pelo ponto de vista dela ela esteja falando a verdade, mas você concorda com esse ponto de vista? Né? Você tem um argumento contra esse ponto de vista? Você tem que assistir coisas, sim, que vão contra o que você pensa, mas para ver os argumentos que vêm do outro lado. E para ficar mais afinado nos seus próprios argumentos. Né? Para você ter um repertório crítico, você tem que ter acesso ao audiovisual, porque hoje em dia é impossível você não ter. Né? Todo mundo vê vídeo na internet, vê no Facebook. Muito acessível. Muito próximo de todo mundo. Hoje as pessoas veem mais peças audiovisuais e fotografias do que leem textos. Principalmente no Brasil, que a leitura é um aspecto complicado. Mas aí você tem que começar a avaliar todos os tipos de materiais que você pode se apropriar, todos os discursos que você pode avaliar para formar o seu ponto de vista, a partir do seu espaço, seu lugar no mundo. Como é que a gente consegue também ter acesso às culturas através do cinema, por exemplo? Como que você caracteriza os filmes, as características mais fortes dos filmes latinos, dos filmes europeus ou dos filmes orientais, por exemplo? Interessante essa pergunta. Tem um filme que chama Soy Cuba e ele foi rodado por russos em Cuba, na época da Guerra Fria, enfim. E esse filme foi um fracasso total. Hoje em dia ele foi revisitado, ele é super cult, mas ele foi um fracasso total, porque ele foi rodado da maneira da cultura eslava, que é uma cultura combativa, uma cultura que se arrasta, que resiste, e ficou muito longe da cultura cubana, que é uma cultura festiva, que é uma cultura caribenha, uma cultura latina. E aí o filme foi um fracasso em Cuba, porque eles não se identificaram com aquele aspecto do russo. Os russos também não gostaram do que foi feito em Cuba, e o filme ficou esquecido durante muito tempo. Então houve um embate de culturas, né? Quando você pega um filme russo, por exemplo, é sempre assim. Você tem sempre uma jornada forte de alguém que vai combater alguma coisa, que vai chegar lá e tem que se esforçar muito. Os filmes latinos já são mais alegres, já são mais festivos. Não é que seja só festa, mas eles trazem mesmo quando um filme latino está falando sobre uma desgraceira total, por exemplo, ele vai falar sobre um ponto de vista de uma cultura latina, que é uma cultura mais aberta, que é uma cultura mais dada, que é uma cultura menos introspectiva do que uma cultura eslava, por exemplo. Então isso fica claro. Você pega os filmes indianos, você vê lá todo o culto que eles têm. É claro, você tem Bollywood, que é totalmente inspirado em Hollywood, mas você tem já os filmes clássicos. É importante você ver filmes de várias culturas diferentes, tanto ficção, porque demonstra a cultura, como os documentários que vão te falar, olha, existe esse lugar, existe essa festa, existe essa cerimônia. Você viaja o mundo pelas imagens. A maior parte das coisas que a gente conhece do mundo, a gente viu na televisão, a gente viu nas telas. Né? Ninguém foi lá na Antártica, mas todo mundo sabe dizer como é que é lá, porque viu pela televisão. É interessante isso, você poder viajar pelo mundo e você inclusive escolher que lugares você quer ir lá ver, porque quando você chega lá, você fala, nossa, o que eu vi não é exatamente o que estava lá. Aí você fica bem claro como é a seleção. Tem vários lugares do mundo que são turísticos, mas estão depredados. Aí você vai lá, é linda aquela foto, você chega lá, tem lixo, tem violência, tem sujeira, você fala, mas... Tudo que estava fora do enquadramento. Tudo que estava fora do que não era bonitinho ficou fora do quadro. E isso é uma seleção, é uma edição. As pessoas têm que entender que as peças cinematográficas, as peças audiovisuais são editadas por alguém. E as imagens que vão aparecer na sua tela são escolhidas. Então, não é o mundo real. Né? Não é o mundo real. É um quadro do mundo real, é um recorte do mundo real feito por uma pessoa que tem uma opinião. E que está dando aquela opinião só pelo fato dela enquadrar uma coisa ou não. Legal. É um tipo de comunicação muito legal. Sim, é muito interessante. Muito efetiva. É muito efetiva, porque você bate o olho numa imagem e você já tem entendimento daquilo. E você pode assistir um filme, por exemplo, falado em chinês inteiro e assim, entender tudo. Porque as imagens, elas não têm essa barreira que a língua tem, né? Um cartaz em chinês, você não vai entender nada. Uma foto em chinês, né? Não existe nem isso. Mas uma foto feita por um chinês, por exemplo, ou uma foto da China, ou um cartaz na China, você pode não entender o que está escrito, mas o que está no desenho ou na imagem, ele é universal. Legal. Agora vamos ver as dicas da Dani e depois mais uma dica de filme para ajudar a fazer o Enem e o vestibular. Até já!
Pessoal, os profissionais têm algumas grandes expectativas em relação às empresas. Que o trabalho gere aprendizado, que tenha significado e que seja uma fonte de felicidade. Por outro lado, as empresas têm uma grande expectativa em relação a nós profissionais. Resultados, mas não a qualquer preço, o que significa produtividade do jeito correto. Para a gente ter uma ideia, 80% de todos os desligamentos nas empresas não acontecem por conta de questões técnicas, mas sim a falta de aderência comportamental. O mercado está de olho em comportamento. Todos os anos, as universidades formam milhares de profissionais sabendo as mesmas coisas, mas a maneira como você se comporta em relação a tudo que você sabe vai ser a sua grande marca profissional. E para a gente ter mais alguns números que reforçam essa questão do quanto é importante o comportamento, hoje as carreiras atingem uma média de vida útil já de 60 anos. Habilidades que desde a Revolução Industrial até pouco tempo atrás tinham uma vida útil aproximada de 30 anos, hoje na Revolução Digital não passam de 3 anos. Em 2020, aproximadamente 60% de todas as nossas habilidades não serão mais necessárias. Então é nesse contexto cada vez mais volátil, complexo, incerto e ambíguo que a nossa capacidade de aprender, desaprender para reaprender a todo momento é que vai ser a grande diferença entre ser ou não ser bem-sucedido. Essa é a dica da Dani de hoje e até o próximo programa. Obrigada, pessoal! Filmes que exploram com realismo a violência e a desigualdade social são cada vez mais comuns, principalmente no Brasil, onde a segurança pública é pauta principal nas grandes cidades. O documentário Ônibus 174 de José Padilha conta a história de Sandro do Nascimento, que em 2000 sequestrou um ônibus no Rio de Janeiro e manteve os passageiros como reféns. Na época eu tinha 19, quer dizer, ele viveu mais ou menos o tanto que eu vivi. E o que podia ter passado pela cabeça dele, o que podia ter acontecido com a vida dele que levou ele a fazer aquilo. Hoje você tem atores saindo do cinema e indo para séries. Porque as séries ganharam um espaço maior por causa da produção melhor delas. Melhores histórias, melhor fotografia, melhor ator, melhor edição. E sempre com esse gancho, né? Você deixa o espectador numa apreensão, porque o próximo episódio vai contar aquela história que você quer saber. Oportunidade é estudar com 50% de desconto durante todo o curso e ter o mesmo diploma dos cursos presenciais. Não perca esta oportunidade. Válido para cursos à distância. Consulte regulamento. Vestibular meio do ano Unifeob. Venha para este universo de oportunidades. Inscreva-se já. unifeob.edu.br. São João da Boa Vista. Profissão Estudante está de volta com o Boletim de Oportunidades do Conexão Unifeob. Se liga aí! Em Aguaí, oportunidades para estudantes do curso de Administração. Em Divinolândia, oportunidades para estudantes do curso de Administração. Em Poços de Caldas, oportunidades para estudantes do curso de Administração e Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Em São João da Boa Vista, oportunidades para estudantes do curso de Administração, Ciências Contábeis e Direito. Se identificou como oportunidade? Então entre em contato com Conexão pelo telefone 19 3634 3228 ou pelo Facebook, @NDI Unifeob. Voltamos a falar de cinema com Ana Divino. Ana, as séries elas caíram no gosto do público. Por que isso aconteceu? Qual o seu ponto de vista a respeito disso? Bom, a gente no Brasil, por exemplo, já tinha uma peça audiovisual seriada que é muito famosa, que são as novelas. Né? Inclusive as novelas brasileiras não são só famosas no Brasil, elas fazem fama fora do Brasil. Então essa história de você ter um episódio que deixa um gancho para o próximo episódio e que leva o espectador a querer sempre acompanhar essa história, ela não é nova, né? O que acontece é que as séries de hoje em dia, elas têm um padrão cinematográfico. Então elas são feitas de uma forma muito melhor que elas eram feitas antes. Você tem, por exemplo, Friends, que é uma série de 20 anos atrás, que é muito bem feita. Mas não eram todas as séries que tinham esse padrão naquela época. Hoje em dia você tem séries muito boas. E você tem o advento do Netflix. Né? Que isso mudou muito a forma de produzir também
para séries. Você tem uma inversão hoje. Os atores, por exemplo, estão saindo do cinema para trabalhar em séries. Que antigamente acontecia ao contrário nos Estados Unidos. O ator começava na série, a hora que ele evoluía o suficiente, né, ou que ele tinha um espaço, uma chance, ele ia para o cinema. Hoje você tem atores saindo do cinema e indo para séries. Porque as séries ganharam um espaço maior por causa da produção melhor delas. Melhores histórias, melhor fotografia, melhor ator, melhor edição. E sempre com esse gancho, né? Você deixa o espectador numa apreensão, porque o próximo episódio vai contar aquela história que você quer saber. E isso ela ganha longevidade. Ganha longevidade. Outra coisa, você acessa pela internet. Você pode assistir, por exemplo, vários episódios de uma série, ou uma série do começo ao fim, as séries que já terminaram. Você não precisa ficar esperando mais um mês, um ano para sua série voltar. Ainda tem, mas você tem um monte de outras séries que já estão lá completas para você se deliciar. As histórias foram ficando mais elaboradas, histórias mais interessantes foram sendo trazidas para o âmbito das séries. E é claro, você, pelo ponto de vista comercial, você ganha muito mais com uma série lá, né? Fazendo sucesso há anos, porque um filme vai ter aquela repercussão, acabou. O filme ele tem uma carreira, né? Ele começa, ele é lançado em festivais, se esse for o objetivo dele, e aí ele vai para o circuito comercial, passa um tempo e aquele filme acaba vencendo aquela carreira dele. A série não. De uma certa forma, até séries antigas estão sempre sendo revisitadas, sempre acontecendo de novo. Você tem até aqueles famosos encontros das séries que nunca dão certo, os atores não gostam de fazer, tá certo, acabou. Mas eu acho que é por isso, a gente tem esse gosto de saber. Né? O que vai acontecer depois, o que vai ser aquela história contada. Né? A gente critica muito a fofoca, pensa, você está fofocando, você está falando do outro. Na verdade, a fofoca ou esse interesse pela vida alheia, pela história alheia, é o que faz com que a gente se desenvolva. Com que você não cometa o erro que o seu vizinho cometeu. Olha, você viu o que o seu vizinho fez? Ele fez aquilo, aconteceu aquilo outro. A gente precisa de referência na vida. Exatamente. É por isso que você evolui. Não é só porque você está falando mal, porque você quer controlar a vida do outro. Né? Existem estudos, inclusive, científicos que falam. Né? A fofoca ela faz com que você evolua. Você está vendo o erro do outro, você está vendo o outro fazer certo. O que faz o outro evoluir. Você não precisa fazer tudo aquilo de novo para chegar naquele estágio. E eu acho que esse interesse pelo outro, né? Nós somos seres gregários. A gente tem muito interesse pela vida alheia. Né? A gente quer falar do outro, a gente quer falar não só do outro, mas do humano, do que pertence à nossa sociedade. E as séries vêm muito de encontro com isso. Né? Muito ao encontro disso, vem muito falar o que a gente gostaria de saber, quais são os costumes, as séries trabalham muito com isso, né? Legal. Ou com um mundo fantástico criado, com uma outra realidade que você pode superar o mundo cotidiano e viver uma aventura sem fim, isso também chama muita atenção das pessoas. Então eu acredito que a melhoria na produção, e principalmente nos roteiros e nas propostas, e marketing também, né? Então você investe mais hoje em dia em fazer marketing, você tem prêmios para séries que são tão famosos quanto os prêmios para filmes. Você vai construindo todo um ambiente, Existe um espaço muito grande para séries hoje. Um espaço muito maior para séries hoje. E em relação às produções independentes, qual é o cenário das produções independentes no Brasil, por exemplo? Também melhorou, né? Você tem um acesso maior a um equipamento que hoje em dia não é mais tão caro quanto era a película. Né? E as câmeras digitais estão ficando cada vez melhores, então você tem outras propostas independentes e você também, como você tem mais peças audiovisuais de uma maneira geral no mundo inteiro, você consegue ter mais uma evolução de pensamento, de poética audiovisual para as pessoas que estão no Brasil. Hoje em dia você não precisa mais, nossa, aquele filme você só consegue naquela locadora que só trabalha com aqueles filmes especiais. Não, você põe na internet e assiste, então você tem acesso maior. Isso vai desenvolvendo os cineastas. Quando eu comecei a fazer filme, você colocava qualquer filme num festival e entrava. Hoje em dia você não entra mais, porque todo mundo tem produzido muito mais e muito melhor, não só muito mais, muito melhor, dentro da linguagem cinematográfica mais arrojadamente e com características técnicas melhores também. Aí você tem um painel no Brasil que os filmes independentes dependem muito ainda de patrocínio ou de leis de isenção, né? Patrocínios específicos do governo ou das leis de isenção. Isso ainda é um entrave. Mas você já consegue hoje, por exemplo, fazer um filme totalmente independente com um grupo de amigos que tenham equipamentos próprios, que sejam artistas de várias áreas, você consegue produzir alguma coisa, né? E isso vem crescendo muito. O cinema de quebrada vem crescendo muito, de mostrar a perspectiva de pessoas que estão num lugar que não é um centro econômico, de poder, cultural, enfim, que não estão no centro, né? Que estão na periferia. E isso é uma coisa muito interessante, porque abre voz para outras pessoas. E com qualidade técnica. Antes você tinha umas câmeras muito mais difíceis, a edição era mais difícil, a qualidade da imagem era mais difícil. Hoje em dia você faz no celular, com qualidade. Né? Hoje em dia você tem festivais que são para filmes feitos no celular.
Então abre o leque para as pessoas poderem aprender. As pessoas estão consumindo muito audiovisual, mas eu acho que ainda precisam começar a produzir mais audiovisual. Né? A gente vai para a escola, tem que escrever, aprender português. Eu acho que a gente também teria que aprender a ler e a escrever em audiovisual. Ah, que legal. Porque isso é muito importante, né? Todo mundo hoje tem acesso a produzir um vídeo porno no YouTube, né? Mas por que a maioria aqueles vídeos ruins que você fala, porque a pessoa não sabe escrever, né? Não sabe escrever no audiovisual, né? Não sabe fazer o vídeo. Mas isso já melhorou bastante. Depois da retomada nos anos 90, a qualidade vem só subindo e as produções cada vez melhores, ganhando prêmios internacionais. E assim, não só saindo daquele clichê que o filme brasileiro só falava de coisas desinteressantes ou só falava de sexo. Não, hoje em dia fala de questões sociais muito profundas e por um ponto de vista que é o ponto de vista latino, o ponto de vista da nossa realidade. Do que a gente vive, Exatamente. Agora vamos ficar com o quadro De Boa e depois mais uma dica de filme para ajudar na redação do vestibular. Até já! Nos próximos dias 7, 8 e 9 de setembro, Águas da Prata realiza o segundo concurso Qualidade do Café. A programação inclui workshops, degustação, métodos de preparo e palestra técnica sobre a bebida. Os visitantes também vão participar de passeios por fazendas de café da cidade e por trilhas locais. As inscrições podem ser feitas pelo escritório do Sebrae no número 3638 1110. As transformações causadas pelo mundo digital e redes sociais chegam até as relações humanas e mudam o modo como as pessoas passam a se comunicar e a interagir. A rede social conta a história de Mark Zuckerberg, estudante de Harvard que criou o Facebook, a rede social mais famosa do planeta. O filme mostra a personalidade e algumas das ações controversas que levaram Mark a se tornar um jovem milionário. Hoje falamos sobre o mundo do cinema com Ana Divino. Ana, obrigada por estar aqui com a gente, pelo papo. Obrigada pelo convite. Ana, conta para o pessoal aonde que os seus trabalhos estão disponíveis. A gente tem o site da produtora, que é o labdivino.com.br. Lá tem os curtas, tem alguns vídeos, tem produções de design, de fotografia, cursos que a gente deu. Legal. O nosso portfólio está todo lá. E vale a pena ver. Profissão Estudante fica por aqui, fique de olho no nosso blog também. E até a próxima!